Bom, paz e graça, saudações a todos. Mais um domingo em que o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus para cultuar e adorar a nosso Senhor e dando continuidade ao culto de adoração ao Senhor. Vamos à mensagem de hoje. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto base para a mensagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Hoje vamos ficar apenas nesses 5 versículos do capítulo 9, mas eu incentivo aos irmãos, depois do culto, de estar meditando e estudando o capítulo 9 por inteiro. Incentivo a todos a estar lendo ele por completo, pois vai fazer um pouco mais de sentido tudo que vamos falar aqui dentro desses 5 primeiros versículos deste capítulo. Bom, o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1, vai nos dizer assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Bom, em resumo, um dia Jesus estava andando com os discípulos nos arredores do templo de Jerusalém, quando passou por um mendigo que era cego de nascença. Logo no versículo 1 podemos ver isso. Se esse era um mendigo típico, como conhecemos, provavelmente estava sujo, com roupas ruins, e com certeza vivia desesperadamente, sem nenhuma perspectiva. Jesus e os seus discípulos, irmãos, provavelmente também viram mendigos todos os dias em que estiveram em Jerusalém. Mas por alguma razão, a visão daquele homem que era cego de nascença fez os discípulos lançarem uma pergunta especial a Jesus naquela ocasião. Logo no versículo 2, eles perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eles queriam saber o porquê, segundo Jesus, aquele mendigo nascera cego. Seria por causa dos pecados do próprio homem ou por causa dos pecados de seus pais? No raciocínio deles, irmãos, o sofrimento sempre era causado por um pecado. Consequentemente, os pecados de alguém devia ter causado a cegueira do homem. Seria, então, o pecado dele mesmo? Nesse caso, então, por que ele nasceu cego? Com certeza, uma criança recém-nascida, ela não podia ser culpada de um pecado que resultasse em cegueira. A pergunta dos discípulos tinha raízes, irmãos, na crença de que o pecado gera sofrimento e que existe uma relação causa e efeito entre o pecado e o sofrimento. Mas Jesus corrigiu esse conceito equivocado e depois voltou a atenção dos discípulos para o verdadeiro propósito daquele sofrimento específico, a saber que ele daria ocasião à manifestação da glória de Deus. Nós também, irmãos, fazemos a mesma pergunta em algumas vezes. Quando enfrentamos tribulações ou dificuldades, dizemos, o que é que eu fiz para merecer isto? O mesmo raciocínio é demonstrado toda vez que, diante de algo desagradável, nós falamos, isto não é justo. Então, esperamos que tudo na vida seja justo? Acreditamos que coisas agradáveis são sempre o resultado de um bom comportamento? E que o sofrimento é sempre resultado do pecado? Todos nós, irmãos, refazemos e fazemos a pergunta dos discípulos em certos momentos. Quando nos deparamos com sofrimento, nosso ou de outra pessoa,
Queremos saber por que está acontecendo. E o porquê, amados, do sofrimento nunca foi respondido totalmente nas Escrituras. Embora esse seja um fato recorrente, ninguém recebeu uma explicação completa. Voltemos a Jó. Jó fez essa pergunta. E Deus respondeu dizendo que a resposta estava além de sua capacidade de, como ser humano, compreender. Podemos ver isso no capítulo 40 e 41 de Jó. Logo no capítulo seguinte, no capítulo 42, versículos 5 e 6, Jó vai dizer: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Outro dia a gente leu um texto de Abacuque também, Abacuque 3, 17, 19. Abacuque também fez a mesma pergunta, mas nunca recebeu uma resposta. Por fim, ele resolveu confiar no Senhor, mesmo sem compreender totalmente. Jesus trouxe uma resposta diferente no versículo 3. Quando lhe perguntaram por que o mendigo nascera cego, Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Perguntaram a Jesus a causa do sofrimento humano. Ele se recusou a responder essa pergunta específica, talvez porque de fato sejamos incapazes de entender completamente o que Deus nos diria sobre esse assunto. Bom, qualquer que sejamos a razão, Jesus preferiu dizer-lhes qual era o propósito do sofrimento humano, embora ele não tenha dito aos discípulos, porque o homem nasceu cego. Ele disse qual era o propósito da vida daquele cego. Que se manifestem nele as obras de Deus. Em Romanos 8, irmãos, Romanos 8, capítulo 8, versículo 18, vai nos dizer a seguinte instrução, Paulo. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amados, as palavras de Jesus sobre esse assunto colidem com a nossa tendência ao estabelecer as prioridades da vida. Vamos pegar um simples exemplo aqui para enfatizar um pouco mais. A Constituição brasileira diz que temos direito à vida, à liberdade e à felicidade. É muito comum as pessoas confundirem isto, entendendo que o propósito da vida é alcançar a felicidade individual. Quando nos apegamos a essa visão, todo sofrimento é um obstáculo à nossa felicidade. E por isso é uma coisa terrível. Porém, se virmos o propósito da vida como manifestar as obras de Deus, então veremos nosso sofrimento da mesma maneira como vemos nossas bênçãos. Uma forma de glorificar a Deus. Foi essa a mensagem de Jesus aos discípulos, ao responder aos discípulos. Apesar de não lhes dizer por que o homem era cego de nascença, Jesus lhes disse qual era o propósito da vida do homem cego: glorificar a Deus. Entre nós, irmãos, podemos citar vários exemplos de pessoas que manifestaram as obras de Deus. Outro dia eu vi um post no WhatsApp, naquele grupo de eventos da igreja, de Isaías sendo cerrado ao meio, entre outros exemplos, Estevão sendo apedrejado, né? Na Bíblia vai falar também de Pedro, os mártires de forma geral, mas vamos trazer o maior exemplo de viver com propósito, que naturalmente é Jesus na cruz. Foi injusto e cruel. Por vários aspectos foi uma tragédia.
Embora Jesus tenha sido pendurado numa cruz para que as obras de Deus se manifestem na vida e morte dele, não creio que cheguemos a entender completamente, irmãos, isso enquanto não atingirmos os céus. Até uma criança pequena pode admirar com o fato da obra de Deus ter sido manifestada tão maravilhosamente quando Jesus subiu na cruz. Ele viveu e morreu para os propósitos de Deus. Todos nós confrontamos fatos que poderiam nos fazer crer que Deus virou as costas para nós e que não podemos ser usados para a glória de Deus. Alguns de nós podem dizer, talvez mas Lucas, eu sou divorciado, tenho dificuldades no meu casamento, tenho problemas com os meus filhos, estou doente, eu vivo enfermo, sou velho demais ou jovem demais, as minhas finanças vão de mal a pior, tenho problemas com as situações de forma geral que parece não ter fim. Mas Jesus, ele sempre está andando conosco, andando pelo mundo e dizendo a nós: não vou lhe dizer por que você está enfrentando as dificuldades neste momento, mas uma coisa lhe digo: a obra de Deus pode ser manifestada na sua vida, apesar dos seus problemas, talvez até por causa dos seus problemas. Um outro exemplo que podemos citar é Paulo. Paulo, que foi atormentado pelo seu conhecido espinho na carne, em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, ele vai dizer: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por 3 vezes, Paulo pediu ao Senhor que o removesse, que removesse aquele tormento, aquela tribulação que ele estava passando, aquela enfermidade. Tenho certeza de que Paulo imaginava quantas coisas mais poderiam realizar para Deus se ficasse livre daquela aflição, mas o Senhor recusou-se a remover o espinho na carne de Paulo. Em vez disso, irmãos, Deus respondeu com outra mensagem. Nos versículos seguintes da carta aos Coríntios, versículo 9 e 10 do capítulo 12, Paulo vai completar em dizendo: então ele me disse, a minha graça te basta. Olha a resposta de Deus como a de Jesus. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo finalmente, irmãos, aceitou a decisão de Deus de que ele poderia demonstrar o poder de Deus melhor através da fraqueza do que através da força e da boa saúde. Nisto, Paulo nos forneceu um modelo para seguirmos ao lidarmos com as aflições. Podemos ter aqui, em primeiro lugar, pedimos que Deus nos livre do sofrimento. Esse é um reflexo humano natural diante do sofrimento, e é certo clamarmos por libertação, para que Deus venha nos curar dessa doença, dessa enfermidade, prover algum recurso financeiro, nos libertar do pecado da escravidão, quebrando correntes e cadeias. O segundo passo, irmãos, não menos importante para o cristão, porém, é dizer a Deus: Senhor, aconteça o que acontecer, tu serás glorificado na minha vida.
Qualquer que seja a nossa situação, podemos todos ser usados, irmãos, para manifestar a obra de Deus. Bom, trazendo a nossa mensagem para uma conclusão, a pergunta continua no mundo: a vida tem sentido ou é tudo um jogo de sorte? Irmãos, o mundo pode não ter uma resposta para essa pergunta, mas os seguidores de Jesus têm. Sabemos que aconteça o que acontecer conosco neste mundo, existe a possibilidade disso ser usado para a glória de Deus. Quaisquer que sejam as circunstâncias, adversidades exteriores, vivamos, irmãos, aqui um conselho para todos nós. Vivamos de modo que as obras de Deus sejam manifestadas em nós. Gostaria de trazer um último texto para completar a nossa mensagem de hoje, reforçando aos irmãos que continue a leitura do capítulo 9, que vai trazer a cura desse cego e todos os ensinamentos e os preceitos do Senhor através desse texto. Mas um outro livro que eu gostaria de compartilhar se encontra na carta também aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. No capítulo 4, versículo 17, Paulo vai nos trazer um ensinamento muito forte para todos nós. E ele vai nos dizer assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Veja isso, irmãos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amados, tudo que vivemos e passamos são momentos e reflexos de algo eterno e duradouro. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que a paz e o amor de Deus continue com todos nós, em nome de Jesus. Amém.